Vamos falar de um tema que muita gente chega no consultório, eu tenho certeza, e quem é cuidador, parente de idoso, tem essa preocupação. Doutor, meu pai, minha mãe não está dormindo, não está dormindo bem. Ele passa a noite deitado, mas diz que não dorme, que o sono não foi regenerador. Como é que é essa situação? Como é que é esse atendimento da geriatria, o sono do idoso? Veja bem, Alexandre, a gente quando envelhece, a gente altera vários padrões, inclusive do sono, né? Avisar o pessoal da live que o Instagram está bugado. Então, É, mais cedo aí eu estava dando uma olhada, ele não estava abrindo alguns perfis, provavelmente deu um novo bug aí, minha gente. bom, de forma que a gente quando envelhece, vários padrões alteram, inclusive do sono. O sono de uma criança é diferente do sono de uma pessoa adulto jovem e o idoso também tem alterações. O idoso tende a ter um sono mais fragmentado, ele tem mais despertares, é mais maneiro, como a gente diz por aqui. Qualquer Pela coisinha ele qualquer pode. coisinha ele acorda, exatamente. Ele tende a ter uma duração de horas de sono menor, 6, 7 horas, né? Então, o paciente idoso tem naturalmente algumas alterações que são normais da pessoa idosa. Mas os transtornos do sono, eles podem piorar a situação. Como é que a gente identifica uma pessoa que dorme mal? Logicamente, ela tem dificuldade de pegar no sono, demorar a pegar no sono, ou não conseguir manter esse sono, acordar durante a noite, ou ela dormir uma quantidade de horas que ela não consiga reparar o sono, acorde mais cedo do que o que era para dormir. Então, se tem alguma dificuldade de iniciar, manter ou acorda com esse sono não reparador, esse paciente provavelmente tem um transtorno do sono. É visível as pessoas terem sonolência durante o dia, quando não tem uma noite de sono muito boa. Então, aquelas pessoas que qualquer coisinha cochilam, tem muita falta de disposição, fraqueza, tem que ver se o sono dessa pessoa não está alterado. Assim, a priori, é bom verificar se o idoso não está dormindo cedo demais. É bem comum eles dormirem muito cedo, por diversos fatores. Porque é acostumado a dormir cedo, veio da zona rural e dorme mais cedo. Porque a família muitas vezes tem uma sobrecarga e ele dormir mais cedo dá tempo para a família resolver outras coisas, ele estando dormindo. Dá tempo, às vezes por causa do horário da janta, faz a higiene e já coloca para dormir, questões logísticas da própria casa, mas tem que observar que quanto mais cedo ele dormir, mais cedo ele vai acordar. Então, como o idoso tem uma quantidade de horas dormidas menor do que o adulto jovem, e se ele dormir cedo, ele vai dormir, vamos supor que às 6 horas da noite, 7 horas, ele vai acordar do meio da noite, de meia-noite, 1 hora, muitas vezes a hora que muita gente tá indo dormir, né? Então, esse cuidado tem que ser observado. Será que não está dormindo? Não adianta colocar o idoso para dormir de 6 da noite, querendo que ele acorde de 6 da manhã. Se estiver acontecendo isso, ele está dormindo mais do que precisa. Isso é ruim para ele também, porque ele começa a ter prejuízos de excesso de sono, né? Então, primeiramente, observar que hora está dormindo, que hora está acordado. Observar se esse paciente idoso tem alguma coisa que está fazendo ele acordar várias vezes à noite. É bem comum eles terem é, é, que urinar 3, 4 vezes ao dia, idosos com doenças na próstata, sexo masculino, mulheres com incontinência urinária, tendem a acordar muitas vezes para urinar. Então, às vezes não é falta de remédio, é você ver se está dormindo e acordando várias vezes por urinar bastante. E aí a gente tem algumas recomendações de evitar líquidos após determinada hora, 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, se toma algum diurético, a gente tenta substituir, colocar no horário pela manhã e investigar doenças que podem dar essa noctura que a gente chama, urinar muito à noite. No homem é bem comum a hiperplasia prostática, a próstata crescida, né? Ela dá esse sintoma. Na mulher, algumas doenças ali como ressecamento vaginal, alterações hormonais na vagina, a própria incontinência urinária pode fazer com que ela urine muito à noite. Então ver que horas ele está deitando, que horas ele está acordando, calcular mais ou menos 6, 8 horas de sono, ver se não está acordando porque está urinando muito, ver se não está acordando por outras causas,
tem uma doença cardíaca, quando ele deita ele fica sufocado e ele tem que compensar essa doença cardíaca. Se não é por dor, será que ele não está dormindo porque tem dor? E dor atrapalha, ninguém consegue dormir bem. E outras doenças que causam insônia, transtornos de ansiedade, transtorno depressivo, a própria demência de Alzheimer atrapalha o sono e os pacientes tendem a ter insônia secundária a esses transtornos. Então tem que tratar esse transtorno. Antes de pedir um remédio para dormir, é bom você fazer toda essa investigação. O horário do sono, se ele está com dor, se ele não está com o ambiente muitas vezes iluminado, muito zoada dentro de casa, se não tem algo incomodando ele. Às vezes um paciente com demência, ele não sabe dizer que aquilo está incomodando ele. Então é importante você, antes de medicar, simplesmente passar um remédio para induzir o sono, você investigar isso. Até porque os medicamentos que induzem sono, existem muitos que podem facilitar quedas, existem muitos que podem fazer com que o idoso tenha problemas na memória. Então tem que ter muito cuidado. Antes de medicar é importante a gente fazer toda essa avaliação, porque dormir mal, Alexandre, traz consequências na memória. Se não dormir bem, você fica esquecido. No outro dia logo você já não consegue lembrar das coisas. E se isso a longo prazo vai perpetuando, a gente tem que entender que vai se acumulando e você vai ter problemas na memória. Dormir mal, dá mau humor, no outro dia você está irritado, você não se concentra, você fica ansioso. Então a longo prazo também, noites mal dormidas trazem estresse, traz depressão, dificulta muitas vezes você perder peso, você tem uma atividade física, você fica cansado, você tem dificuldade de ter energia para fazer alguma coisa. Então dormir bem faz parte de um envelhecimento com qualidade, faz parte do conceito de saúde. Para você ter saúde, é preciso que você durma bem. Então, beleza. O cuidador ou o parente do idoso diz, não, ele não vai conseguir mais dormir sozinho porque tem dificuldade de locomoção, eu vou dormir com ele. Ele pode, de alguma maneira, estar contribuindo para que esse sono não seja efetivo, não seja repousante, ou seja, deixar a luzinha ligada. Não, vou deixar a luz do banheiro ligada, porque para ficar mais fácil de movimentar com ele, dele ir ao banheiro. De repente, algumas pequenas práticas a gente vai, sem querer, contribuir para um sono ruim. Tem que sempre, Alexandre, pensar no paciente. O cuidador, se ele está ali, seja formal, contratado ou cuidador familiar, tem que entender, pensar no paciente. Porque o que acontece? Se o idoso não dorme bem, porque o cuidador quer ter um conforto de ficar no celular, quer ter o conforto de ter uma luzinha para facilitar na hora, ou quer ter um conforto de um ar, que muitas vezes o idoso, um ar-condicionado, que às vezes o idoso sente frio, né? Ou é alérgico, e vai fazer com que ele não durma. Aí o que acontece? No outro dia ele tem problemas durante o dia e vai aumentar ainda mais a sobrecarga do cuidador. O cuidador tem que entender que quando ele trata bem o idoso, ele faz um investimento para a própria saúde do cuidador. Então, se o idoso dorme bem, naturalmente ele vai ficar mais tranquilo. E esses detalhes de luz, você tem que adequar ao paciente idoso. Tem paciente que não consegue dormir no escuro, dorme numa penumbra. Tem paciente que não consegue dormir numa luz, lógico, estímulo luminoso, dificulta o sono. Zoada, dor, vontade de defecar, vontade de urinar, tudo isso atrapalha o sono. Então, bem pertinente sua pergunta sobre o cuidador. Muitas vezes ele quer se acomodar, quer ficar cômodo e o idoso não fica tão cômodo. E se for o caso, não necessariamente precisa dormir no mesmo lugar, pode até deixar uma porta aberta. Existe formas de a gente colocar grade para o idoso não cair da cama, colocar alguma coisa que sinalize que ele vai acordar. Existem sensores, tem gente que bota até um sininho para, se ele se mexer, o cuidador acordar. Só que tem cuidador que é tão sobrecarregado que ele acha que se não ficar ali 24 horas olhando, cria um burnout do cuidado com o idoso. Ele acha que se ele não dormir ali, ficar olhando 24 horas, a hora que ele pega no sono, a hora que ele acorda, o cuidador entra. Você tem aquela obrigação, eu tenho que estar aqui o tempo todo. Tem que estar aqui, se ele acordar eu tenho que estar aqui. Não existe isso. O cuidador tem que estar bem para poder cuidar bem. Ele não pode se sobrecarregar, estar estressado e assim por diante. Ele tem que estar bem. Bom, chegando pergunta 3421-2270.
não é ainda idosa, mas é uma senhora que já está ali nos seus 58 anos, dorme por volta das 8, 9 da noite, mas sofre continuamente, doutor Belizo, com insônia. Isso já é um sinal de alerta para ela? Sim, a gente tem que caracterizar essa insônia, se é uma insônia primária, aquela insônia que não tem outra causa, simplesmente ela tem dificuldade de iniciar ou de manter o sono. Perfeito. Ou se é uma insônia secundária a essas causas que eu falei, de ansiedade, de depressão, de dor, de urina, ambiental, que o ambiente não está bem, a gente começa com medidas de higiene do sono, coloca ele para dormir num ambiente tranquilo, sem ruídos, de preferência um banho morno, relaxante, nada de celular, alguma preocupação que tenha no outro dia, tem um caderninho para ele anotar e ali já esqueci aquela preocupação, mas não dormir bem nessa faixa etária entre 50 e 60 anos, na meia-idade, traz consequências no futuro. Isso é importante que a gente tenha em mente. Principalmente essas mulheres que estão nessa transição menopausal, né? Estão saindo da menopausa, elas têm dificuldade não só nas questões das ondas de calor, do ressecamento vaginal, mas a baixa dos hormônios na menopausa traz também problemas de ordem emocional, inclusive insônia. E assim, Alexandre, não existe também, eu falei no começo que ia falar de transtornos do sono, mas não existe só insônia não, existem problemas relacionados ao sono que não são só insônia. Por exemplo, sim, síndrome das pernas inquietas. Tem gente que quando vai dormir, pacientes idosos, e é comum nos idosos, eles só conseguem relaxar quando movimenta as pernas. E aí esse movimento das pernas faz com que ele não durma. Então ele tem uma inquietação nas pernas ao dormir que atrapalha o sono. A gente acha que já precisa tomar remédio para isso aí. Tem que investigar se não é anemia, se não, muitas vezes é uma doença como Parkinson que dá isso, mas às vezes tem que medicar. Não para dormir, mas para tratar a síndrome das pernas inquietas. É um transtorno do movimento. Aquela doença que lá na ponta está causando exatamente, isso. É uma doença que tem toda uma característica própria. Não é passar remédio para dormir que vai resolver. Tem outros transtornos, como por exemplo sonambulismo, parassonias em geral, né? Aquele terror noturno, aquelas pessoas que conversam à noite, esses transtornos do sono também têm interferência na qualidade do sono. Haja vista que o paciente não vai ter aquele ciclo do sono de aprofundar o sono, depois de uma superficializada, aprofunda, depois de uma superficializada. Ele tem a arquitetura do sono, que assim a gente chama, toda alterada, quando ele tem esses problemas de pesadelo, sonambulismo, conversa durante a noite, terror noturno. Esses transtornos trazem também prejuízo no sono e traz todas as consequências de uma noite mal dormida como qualquer outra. Dificuldade na atenção, no outro dia ele não consegue manter-se com a energia de uma noite de sono bem dormida, fica sonolento, tem prejuízos não só na atenção, mas na concentração, no humor, fica irritado. Todos os outros sintomas que uma insônia normal trarão, todas as consequências. Então, esse é outro transtorno do sono, essas parassonias de conversar, de se movimentar. Tem também a apneia do sono, né? Que é aquela paciente que ronca, é um sinal de apneia, né? Então ele é aquele independente de sobrepeso nesse caso, doutor, a apneia pode ocorrer? A apneia é falta de oxigenação, paradas respiratórias durante o sono. Se é por obesidade, se é por anatomia do próprio indivíduo, ele nasceu com aquele, se é por medicamento, tem medicamento que causa a apneia do sono, se é por qualquer que seja a causa, você vai estar com o sono interrompido por diversas vezes à noite, você dá paradas respiratórias. E aí você acorda mesmo sem perceber, mas você superficializa o sono, você não consegue aprofundar o sono. Então roncar é um sintoma de apneia. E aí você começa a perceber, é um paciente que não consegue perder peso, é um paciente que no dia está morrendo de sono, não tem energia para nada, mesmo achando que dorme várias horas de sono, ele não consegue reparar esse sono porque ele não consegue aprofundar. Ele tem várias paradas respiratórias. A passagem do ar, o ronco sinaliza que ele está com dificuldade dessa respiração, da passagem do ar, e pode estar faltando oxigênio no cérebro. Crises hipertensivas, o paciente tem aquela hipertensão que não consegue tratar.
Então a apneia do sono é um outro transtorno do sono, bastante comum, tem alta prevalência, acima de 40% da população tem apneia do sono. A gente até vive em uma epidemia de apneia do sono. Então, é um outro transtorno. Aquela pessoa dorme 12 horas por dia e não consegue acordar bem, ou aquela pessoa que ronca muito, é um sinal de que essa pessoa tem apneia. Tem vários outros transtornos do sono, transtorno comportamental do sono REM, aquela pessoa que fica agressiva, com sonhos vivos, se debatendo, às vezes o companheiro nem consegue dormir, movimentos rápidos durante o sono. Cada transtorno do sono tem um tratamento diferente e varia, não é só, pra você ter ideia, olha, cada desse que eu falei, Alexandre, tem um tratamento diferente. A apneia do sono, perder peso e usar o CPAP. Que é um mecanismo para melhorar a respiração. Isso, é um aparelho que usa para não deixar a gente ter essa parada. A gente se adapta a... Tipo, ele vai servir como um ventilador lá para melhorar. Exatamente. As pessoas que têm apneia, quando tratam, elas vivem uma outra vida, muda radicalmente. Minha esposa, mandar um abraço, um beijo para ela, trabalha com apneia do sono. Ela é fisioterapeuta. E eu vejo, eu tenho muito paciente que tem apneia do sono, e quando eles tratam, eu vejo uma melhora tão grande que eu disse a ela, não, eu mesmo sem ter apneia, eu quero usar esse aparelho, que eu vejo que as pessoas ficam tão bem, tão bem. Diz o mineiro, é bom. Porque a apneia do sono não deixa o paciente relaxar. Então ele tem muita dificuldade de viver, de ter energia, de ir para academia, de perder peso, de ficar alegre, feliz, disposto. Então, voltando à questão do cada tratamento, cada doença, a perna inquieta, a gente usa um remédio que trata Parkinson para tratar a perna inquieta. Uma insônia secundária, um transtorno de depressão, a gente trata a depressão. Se é por dor, a gente trata a dor. Se é por incontinência urinária, por noctúria, a gente trata a próstata, trata a incontinência urinária. Se é um terror noturno, tem uma outra maneira de tratar. Então, muitas vezes os remédios simples para dar sono até pioram esses outros transtornos. Pioram, por exemplo, a apneia, pioram o transtorno comportamental do sono REM. Então, a gente tem que entender qual é o transtorno. Se é que é um transtorno, às vezes é só um atraso de fase, é um mau hábito de dormir cedo demais e querer dormir muitas horas de sono. Se é a educação familiar assim, que não entende isso. Então, passar remédio para sono é uma opção que a gente tem pacientes sim com insônia primária, mas depois de toda essa investigação é que a gente faz. É muito simples, chegar um paciente, estou com insônia, você passar um remédio para sedar ele, para fazer com que ele durma a todo custo, entendeu? Ele vai sedar, mas a doença vai permanecer. E esse sedativo pode trazer consequências a longo prazo. Quedas, fraturas, Alzheimer, dependência e assim por diante. Isso aí incluiria tanto a queda de própria altura, ou seja, ele está andando e de repente cair, queda da cama também, essa possibilidade? Os benzodiazepínicos, eles têm uma relação, as drogas Z, né, o famoso Zolpidem, o famoso diazepam, clonazepam, eles têm uma relação com queda, assim, porque primeiro que os benzodiazepínicos, por exemplo, eles funcionam 24 horas. Então, no outro dia, tanto que não se recomenda dirigir, operar máquinas, quem toma esse tipo de remédio, porque seu reflexo fica diminuído. O idoso já tem um equilíbrio prejudicado pelo seu envelhecimento. Então, se você tem um remédio que fica induzindo queda, você vai cair mais. Então, não é só por isso, por essa analogia. É porque a medicina, baseada em evidência, mostrou que pacientes que usam esse tipo de remédio, eles caem e fraturam mais. Os outros medicamentos indutores do sono, que têm uma meia-vida curta, ou seja, eles só fazem induzir o sono, como o Zolpidem, eles dão um mecanismo de queda um pouco diferente. Ou o paciente cai, porque ele toma o remédio, fica esperando dar sono, e aí ele apaga de vez, quebra. Tem que tomar deitado já na hora que for dormir, se é que ele toma. É muito comum o paciente idoso fraturar, toma esses medicamentos, porque não deu tempo nem ele pegar do sono. Ele tomou, foi beber água, foi esperar o sono chegar, caiu. Ou caem porque eles ficam vulneráveis a ter alucinações. Eles começam a não lembrar, tem aquela perda de memória, levanta, faz alguma coisa, e aí, nessa ida, ele pode fraturar. Então, são diversos mecanismos que podem induzir o paciente a cair porque toma medicamentos não apropriados para transtornos do sono diversos.
Maravilha. Doutor Belísio Neto volta com o quadro Envelhecer com Saúde na próxima semana. Inclusive, já, um dia desse, doutor Belísio, um ouvinte me cobrou isso. Depois a gente vai fazer até um quadro especial sobre isso. A limitação do idoso, quando é que a família pode intervir, ou seja, a limitação de locomoção para dirigir. Ela falava sobre a dificuldade que tem com o pai, então a gente vai depois montar um quadro. Pronto, ótimo. Até quando a gente vai? Isso aí. E para a turma do Instagram não ficar com raiva da gente, realmente todo mundo reclamando que tá bugado aqui nas comunidades. Bugou, aqui. Instagram e Facebook. Hein, Rosman, pois é. Tudo. Será que foi que... Mandar um abraço aqui para a Aurinete, tá ouvindo o programa. Júnior de Assis também mandando abraço para doutor Belísio, todos na escuta do programa. Agora no finalzinho aí, já intrometendo aqui. Mandar um abraço também. Não, fica à vontade. Dona Júlia hoje disse que escuta de manhã na